podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Ventura. E eu sou o Emerson Alecrim. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre novas tendências da tecnologia que estão surgindo por conta da pandemia. No segundo bloco, a gente fala sobre a ascensão do TikTok e também, olha aí, a Microsoft mudando a sua opinião publicamente sobre o open source. Eu lembro que ano passado, talvez um pouco antes, quando a gente começou a falar aqui no Brasil de cartões contactless, né? E também sobre Apple Pay, Samsung Pay e tudo mais, tinha sempre aquela dificuldade, né? De almoçar, de ir, sei lá, no restaurante, no supermercado, você mostrava o celular ou mostrava o cartão e a mulher ficava tipo, beleza, o que eu faço com isso, né? Aquele belíssimo rosto de pontos de interrogação, Isso. né? E agora, né? Porque não, mas isso aqui não passa, como que eu vou fazer, né? Ou de pânico, né? A pessoa pensa que você vai dar um golpe ali, às vezes você tá pagando uma compra de mercado de R$500 e aí, se você me der um golpe, eu vou ficar no prejuízo. E até pouco tempo ainda eu lidava com essa situação, né? Agora, começo do ano mesmo, eu lembro de vários lugares que eu ensinava a pessoa literalmente a mexer na maquininha de cartão de crédito, coisa que eu nem tenho, né? Mas eu ia lá, fuçava, entrava no menu e tal, e mostrava que, tipo, é fácil, é só digitar o valor, dar OK, quando a maquininha suporta, né? E pronto, você encosta o celular e tá pago. Bom, essa tecnologia acabou caindo como uma luva aqui, né? Pra esse momento de pandemia, onde a gente pode ir no supermercado, enfim, em alguns lugares restritos ainda, e não quer, lógico, ficar tocando nos botões para digitar a senha, sabe lá se foi higienizado, quantas pessoas tocaram ali também, né? Mas eu queria saber de vocês já notaram diferença aí com 2 meses de quarentena, se tá sendo mais fácil pagar sem enfiar o cartão no buraquinho da maquininha ali? Eu acho que as pessoas foram aprendendo, né, os funcionários de estabelecimentos comerciais foram aprendendo a usar ao longo desses últimos meses, que tava todo mundo ensinando as pessoas, né? Não, funciona mesmo, de verdade, não vou te dar um golpe, não vou roubar você. E aí, com essa questão da pandemia, que o vírus ele é transmitido por contato e tudo, pelo ar também, é meio, não vou tocar, e como que eu faço então? Porque eu preciso pegar o cartão, e o cara do caixa também, às vezes, precisa pegar o cartão, enfim. E aí, na padaria aqui da esquina, vou contar um caso anedótico, caso específico. Eu vou lá e eu já tenho o meu cartão de crédito cadastrado no Apple Pay, mas por força do hábito, eu saco a carteira e pego o cartão e, né, mostro pra atendente da padaria. Crédito, né? E dela fala, por aproximação, e o meu cartão é velho, ele não tem contactless, né? Não posso usar o contactless do cartão. Então eu lembro, não, peraí. Não, eu tenho o Apple Pay aqui, eu vou pagar aqui mesmo. E assim, ficou tão estranho esse negócio de o caixa ter a iniciativa de perguntar sobre pagamento por aproximação, que eu fiquei, nossa, a gente tá em tempos diferentes, né? Eu peguei o costume de só balançar o celular no ar e, tipo assim, você passa, né? E aí eu já percebo que o pessoal tá entendendo agora. E antes não, o pessoal fala assim, não, peraí, passa o quê? Você quer pagar? Não entendi. Tá mais fácil agora. Comigo tá sendo uma experiência um pouco mais, eu diria, um pouco mais lenta, porque eu vou no mercado, por exemplo, e aí a maquininha aceita, os funcionários já sabem do que se trata, mas você percebe ainda que tem um receio, sabe? Já aconteceu umas 2 ou 3 vezes nessas últimas semanas de eu tentar passar o cartão por aproximação, ou celular mesmo, e aí a pessoa aí dá alguma operação errada, aí eu tenho a impressão que a pessoa cancela, aí eu falo pra ela, olha, tô passando por aproximação. Aí na segunda tentativa vai. E eu não sei se é alguma orientação que eles receberam do chefe, o que é, mas eu percebo que o pessoal só tá um pouco mais à vontade com o contactless em redes grandes de supermercado, por exemplo, em negócios pequenos, mercadinho da esquina, uma farmácia que não é de uma rede grande, eu ainda percebo uma certa resistência, mas assim, tá progredindo, né? Em comparação ao ano passado, que quase sempre o pessoal ficava com essa cara de dúvida, né? Já diminuiu bastante, então... Na questão dos pagamentos usando não cartão contactless especificamente, mas as carteiras digitais, a gente tem um dado exclusivo aqui de que essa modalidade cresceu no Brasil, né? Não um número super expressivo,
expressivo, mas cresceu. Sim, então divulgou alguns dados com exclusividade para o Tecnoblog, e um deles é que entre os usuários que já conheciam carteiras digitais, a participação do uso das carteiras digitais aumentou 10 pontos percentuais. Então essas pessoas que já tinham conhecimento, já tinham cartão cadastrado, enfim, não precisou fazer nenhum passo adicional, elas foram lá e, não, vou pagar com carteira digital. E isso aconteceu durante essa pandemia, né? Essa mudança de hábito, né? Usar mais a carteira digital em vez de ficar tocando no teclado ali da maquininha, ou em vez de passar o cartão físico, o plástico, pro caixa. Então teve essa mudança de hábito. Em alguns supermercados a gente vê que eles estão colocando aqueles plásticos na frente do teclado da maquininha de cartão, mas Não adianta nada, né? eu não confio muito naquilo, não. Daí, como dá pra passar por aproximação já, né, nos lugares que eu sei que passam, né, porque no final das contas a gente tem o hábito de ir sempre pros mesmos lugares. Eu vou lá e passo já, tá tudo tranquilo. É que eu acho que esse número, 10 pontos percentuais de aumento, pode não parecer uma coisa muito grande, né? Tudo bem que aqui é um dado, imagino que só da base do Itaú, mas tem que lembrar também que nem todos os cartões são compatíveis, né, com as carteiras digitais. Então, realmente dificulta um pouquinho a adesão, no caso específico de pagar com contato no seu smartphone. Mas tem cartões que já funcionam contactless sem precisar do smartphone, né? Vai direto o cartão. Sim, no caso do Itaú, é uma das exceções porque absolutamente todos os cartões do banco são compatíveis já. Em alguns outros bancos, a maioria já é compatível, né? E a gente tem visto muito essa questão do contactless no cartão, né? No plástico. E tem uns bancos que até divulgaram um pouco melhor essa questão, né? Olha, agora o nosso cartão é mais moderno, né? Você pode pagar por aproximação, não precisa colocar o chip na máquina, mas isso é uma regra da bandeira, né? Então, por exemplo, a Mastercard, ela estabeleceu algum cronograma para migrar todos os cartões para contactless. Então, por exemplo, bancos que emitem cartões Mastercard, desde abril de 2019, aqui na América Latina, já é obrigado a emitir com essa tecnologia nova. Então, né, tá tudo ligado aí, nessa nova forma de pagar só encostando, em vez do método tradicional de botar o chip e senha, ou nos Estados Unidos de assinar papéis. Nossa. Tem alguns bancos, algumas fintechs que vêm evitando serem compatíveis com carteiras digitais. O Nubank, acho que é o maior exemplo, né? A gente sempre pergunta para eles, vocês vão adotar Apple Pay, Samsung Pay? Eles, não, sabe? Não tem previsão, não tá no radar, sabe? E outras empresas também fazem isso, e eu imagino que seja duas coisas, né? Primeiro que elas têm que implementar a tokenização, que é a tecnologia que permite essa transação entre o celular e a maquininha ser segura, porque o celular não transmite o seu número do cartão para a maquininha, ele transmite um token, e aí esse token é verificado para ver se está correto ou não, e autoriza a transação. E tem outro problema que, até onde eu sei, a Apple cobra uma taxa por cada transação que você faz com o Apple Pay. O Google eu acho que não cobra nada, a Samsung eu também acho que não cobra nada. Acho que cada empresa vê esse recurso como algo diferente, né? Tipo, o Google é coletar dados, para a Samsung é um diferencial para o celular e para a Apple ganhar dinheiro. Né? Sim, ela sabe fazer isso muito bem, geralmente. Exato, um recurso a mais, pois é. E aí algumas fintechs, algumas empresas acabam querendo ficar de fora disso, de não querer entrar em carteira digital, só que aí pelo menos tem a Mastercard obrigando, né, elas a adotar o cartão com NFC, que aí se não tivesse isso, acho que o contactless não tinha engatado assim no Brasil. E ainda eu acho que essa resistência eu acho que é um tiro no pé, pelo menos no longo prazo, porque eu já vejo gente falando, olha, hoje eu não uso mais eu já cancelei meu cartão no Nubank, ou agora ele fica na gaveta, ou ele fica como terceiro cartão, nem segundo cartão, porque é de graça, né? Então não tem problema manter, quer dizer, de graça no sentido de que não tem anuidade. E aí o tempo vai passando e outras opções vão aparecendo. Porque, beleza, o cartão é contactless, então você consegue aproximar o cartão, só que tem um limite de R$50, né? Então se você faz uma compra com valor superior a isso, você tem que digitar a senha. Então você corre risco de ser contaminado ali, se a sua preocupação é essa, né? De evitar contato com a maquininha para evitar o vírus. Então, se você for somando esses fatores, no longo prazo eu acho que é meio perigoso, assim. Eu acho que por questões técnicas até é compreensível que tem essa demora na adoção desses serviços de pagamento, mas por uma questão de competitividade ou por custos, eu acho que é preciso negociar, porque no longo prazo vai diminuir a base de clientes.
No caso das carteiras digitais, esse limite de R$50 varia de banco para banco, né? Tem banco que no Apple Pay, por exemplo, eu já passei R$180, R$250 e não pediu senha. Em outros casos, já passei R$7, daí pediu senha. Então é uma coisa que... É aleatório, né? Não sei exatamente qual que é o critério. Eu acho que essa questão dos sistemas de transporte público começarem a adotar o contactless, né? Pagamento com cartão de débito ou pagamento com Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, ajuda bastante nisso, né? Porque fica um negócio meio propaganda boca a boca, né? As pessoas, nossa, o cara encostou o celular ali, passou pela catraca, né? Que negócio diferente. Daí a pessoa vai pesquisar, tem uma tecnologia, meu celular tem esse negócio. E aí a gente chega num problema que eu não sei porquê, mas em 2020, em 2019, o NFC tá meio que sumindo dos celulares, porque era comum a gente ter, até 2018, lá nos intermediários, tem NFC. E aí você pode usar o Google Pay, não tem problema nenhum. A Samsung tinha a linha J Pro, J5 Pro, J7 Pro, que tinha NFC também, não tinha a tarja magnética, mas tinha o NFC. Daí você conseguia usar o Samsung Pay nesses aparelhos. E daí hoje você vê os aparelhos de R$1.000, R$1.500 e não tem, né? Parece que tá sumindo em vez de popularizar. Então isso me deixa encucado, assim, porque agora que parece que vai deslanchar, os aparelhos começam a perder o recurso, né? A impressão que eu tenho, veja que é uma impressão, não tô afirmando que é isso, que essa é uma forma de contenção de custos para diminuir tanto quanto possível o valor do aparelho no mercado. Só que é um tipo de economia, sei lá, besta. Da mesma forma que eu acho besta, por exemplo, as marcas ainda insistirem em colocar porta micro USB. Tá certo que o USB-C deve ter um pouco mais de custo e tal, mas se você colocar isso como um padrão de mercado, esse custo vai ser diluído com o passar do tempo. Então, se é um padrão, tem que ser adotado por todo mundo. E a mesma coisa eu acho que existe com relação ao NFC. Se você começa a economizar isso demais, chega uma hora que o NFC vai aparecer como se fosse um diferencial do aparelho. Olha, ele tem uma tela 4K, tem 8 GB de RAM e tem NFC, né? Fica meio estranho isso. Então, a impressão que eu tenho é que eles estão querendo cortar gastos, deixar o mais reduzido possível o valor, só que isso, o usuário só depois que vai perceber que isso pode ter sido uma economia meio forçada, né? Meio prejudicial. Uma informação que veio junto com essa exclusiva do Tecnoblog foi que, obviamente, os hábitos das pessoas mudaram, né? O tipo de estabelecimento que as pessoas mais pagavam com carteiras digitais era restaurante. E hoje em dia eles estão fechados porque, né, justamente várias cidades para evitar a transmissão do coronavírus. Então, os supermercados foram lá para cima. Inclusive, no começo da pandemia, que tava todo esse desespero para estocar coisa em casa, né? Os supermercados responderam por metade das transações com Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, né? Se a gente pensar que restaurante estava muito lá em cima há muito tempo, supermercado passar assim foi bem peculiar. E aí, em segundo lugar, entram serviços de entrega de comida, né? Porque, afinal de contas, as pessoas precisam comer, algumas não vão cozinhar, então pedem comida. Em terceiro lugar, farmácias, claro, por motivos óbvios, né? Tá todo mundo preocupado com higiene, pedir álcool gel, máscara, enfim. São esses estabelecimentos também que estão abertos, né? E, de fato, do mesmo jeito que teve essa mudança de comportamento para os supermercados, teve também para o delivery, porque iFood, Uber Eats, Rappi estão vivendo assim um momento ótimo, né? Porque agora muita gente está conhecendo e quem já conhecia está pedindo ainda mais. O iFood, o Uber Eats, essas plataformas de delivery, elas, no final das contas, elas meio que roubam o cliente do restaurante, né? Porque elas... É igual a questão do conteúdo na internet, né? Se você publica uma coisa no YouTube, se você publica alguma coisa no Facebook, o conteúdo não é seu. O conteúdo é do YouTube e do Facebook. E a mesma coisa nos restaurantes, né? Quando a pessoa se cadastra lá no iFood, cadastra no Uber Eats, ela pode até pedir no restaurante que ela estava acostumado, né? A pedir sempre. Mas ela vai ver outras opções. E aí, pronto, né? O cliente passa a ser dessas plataformas. E aí a demanda... A comida é do iFood, é isso? Não, mas o cliente com certeza é. Tô brincando. E aí a demanda aumenta e, claro, o iFood dobrou as taxas de entrega para alguns restaurantes. Tanto é que você já vê alguns com... nessa semana eu vi nas redes sociais umas 3 ou 4 pessoas postando fotos de compras que fizeram pelo iFood e na hora que chegava o pedido, vinha junto o cartãozinho da pessoa falando, olha, peça por telefone porque é mais barato, ou peça pelo aplicativo próprio do restaurante, que parece que tá virando uma tendência, né? Eu acho que é um serviço meio que terceiriza essa opção e a loja acaba apresentando um aplicativo, a loja
loja, não, o restaurante acaba apresentando um aplicativo próprio. E é justamente para evitar essas taxas, né? Eu já vejo isso funcionando aqui na minha região bem, esses aplicativos exclusivos, né, ou próprios dos restaurantes, com pizzarias, né? Mas com outras coisas ainda se depende das plataformas, até porque teve vários negócios que foram forçados a experimentar essas plataformas e ainda não tem uma certa orientação de como ficar independente, né? Então, para eles também é novidade. Eu acho que alguns ainda nem conseguiram mensurar os custos que esse tipo de serviço ainda estão oferecendo hoje em dia. Vale lembrar que o iFood, por exemplo, ele tem 2 planos, né? Um deles não inclui motoboy e o outro inclui motoboy. Esse que você consegue rastrear a entrega e tal. O iFood cobra 27% em cima do valor do pedido, mais uma mensalidade de R$130. E aí, como eles que fornecem, né, o serviço de entrega, eles conseguem controlar o preço que eles vão cobrar dos clientes, né? Então não é o restaurante que decide quanto que vai ser o frete, é o iFood que calcula dependendo da distância que você tá deles. E aí, em alguns casos, você tem o frete que antes era R$3,99 e foi para R$7,99. Então o aumento às vezes é de 8%, às vezes é de 100%. Mas o aumento, então, tá acabando na mão do entregador, no caso. Não, como assim? Se o aumento... 100% está de aumento. repassado para ele. Pra onde foi? Foi pro motoboy? Porque assim, aumento de demanda, beleza. Aumento de demanda, onde que tem escassez? Escassez tá no motoboy, né? Você tem a mesma quantidade de motoboys, talvez, sei lá, apareça mais gente que tá com dificuldade agora, desempregado e tal. Mas o serviço do iFood em si não dobrou o custo com o servidor, por exemplo. Que o servidor, né, a gente sabe que o custo não dobra desse jeito assim fácil. Então, esse dinheiro tá indo pra onde? É isso que eu queria entender. Assim, quando perguntaram pro iFood se os motoboys, se os entregadores tiveram algum aumento, eles não falaram nem que sim, nem que não. Só falaram que os entregadores vêm ganhando mais durante esses últimos meses, né? Então, em abril, 60% receberam R$19 por hora, em média, né? Que aí seria bem mais do que a média do salário mínimo, por exemplo. E que quem depende mais das entregas para obter renda, conseguiu 36% a mais em abril, se comparado a fevereiro. Eles jogaram essas estatísticas, mas eles estão recebendo mais, Ou trabalhando mais. Porque às vezes ele está trabalhando mais, né? O cara faz uma jornada de 12 horas, obviamente vai ganhar mais, mas também não significa que ele teve um aumento, né? Difícil saber, né? Lá no post do Felipe, inclusive, tem uma tabelinha para quem quiser olhar. Essa tabelinha tá dividida pela distância, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros de distância. E temos aqui, em uma coluna, a taxa de entrega antiga e a taxa de entrega nova, né? Então dá para comparar aí. Se você quiser ver o que tá acontecendo naquele restaurante que você costuma pedir, você consegue ver aqui a taxa de entrega média, né? E o iFood disse que eles aumentaram a taxa para alguns restaurantes, diminuíram para outros, mas também não entraram em detalhes sobre, sei lá, o aumento, diminuiu 1%, sei lá, e aumentou 100% dos outros, sabe? Eles falaram... Aquela história, a gente não confirma nem nega que os entregadores estão recebendo mais, a gente não confirma nem nega que quais restaurantes estão com taxa menor, porque assim, quando você pesquisa, cadê os restaurantes com taxa menor de entrega, né? Tipo, você não acha, sabe? E é muito complicado porque, como o Riga tinha dito, a conversão do cliente é muito difícil, né? As pessoas que usam o iFood não passam, de repente, a pedir direto com o restaurante, porque às vezes você nem fideliza, né? Às vezes você tá tipo, vou pedir alguma coisa de tal lugar, vou pedir alguma coisa de outro lugar. Então você não precisa ficar procurando o mesmo restaurante, sabe? E aí, mesmo quando você pede sempre no mesmo restaurante, a menos que tenha algum incentivo muito grande, tipo, se você baixar o meu aplicativo, você ganha 10% de desconto. Se você pedir direto comigo, eu te dou um brinde, faço qualquer coisa, mas não pede pelo iFood mais, sabe? É uma coisa que os restaurantes estão tentando fazer cada vez mais, mas é uma coisa muito difícil, porque o iFood é muito prático, sabe? É muito prático. E já tem, como o Riga falou, o cliente é do aplicativo, e o aplicativo traz com ele uma horda de usuários que é muito mais difícil para o restaurante conseguir chegar neles, né? Aqui na minha região tem pizzaria que oferece um refrigerante de graça, né, de 2 litros, se você comprar pelo aplicativo deles ou pelo telefone. Mas aí entra essa questão justamente de você ser cliente da plataforma, não necessariamente do restaurante, né? Porque às vezes você tá olhando o iFood e você fala, nossa, o que eu vou pedir hoje? O que eu vou comprar hoje? Aí, eu tenho esse restaurante aqui de, sei lá, comida japonesa, vou experimentar para ver se é bom. Quer dizer, se todo restaurante que você
comprar uma vez na vida, você baixar um aplicativo, dependendo da frequência com que você compra, você vai ter 30 aplicativos de restaurante no seu celular. Então é inviável, né? É realmente o caso do YouTube, né? Não existiria youtuber famoso se não existisse youtuber. Na verdade, não existia nem youtuber, né? Se não existisse youtuber. Mas enfim, os youtubers ficam famosos pelo efeito network, não pela quantidade de telespectadores assinantes que eles levam pros próprios canais, né? A não ser que já seja uma pessoa famosa da TV. Mas quem fica famoso no YouTube fica famoso porque tinha alguém lá já na plataforma, no começo vendo vídeo de gatinho, que aí acabou caindo num outro vídeo, e de repente vai se fortalecendo, né? A comunidade se fortalece. No iFood é a mesma coisa, eles têm que garantir que tem uma quantidade grande de restaurantes bons, com preços bons, com taxas de entrega competitivas, né? Que o aplicativo funcione, que seja rápido, para manter os usuários dentro da plataforma. Mas isso aí tem os custos, e pelo que a gente está vendo aqui, muitas vezes os custos estão ficando nas mãos dos restaurantes apenas. E o equivalente dos youtubers independentes no YouTube são as dark kitchens nos aplicativos de comida, né? São restaurantes que não tem fachada, não tem endereço onde você pode ir lá e pedir, só existe no aplicativo e acabou, assim. Esse monte de sushi por R$1, você não tem como ir lá e comprar o sushi por R$1, só tem no aplicativo, só tem no Uber Eats, só tem no iFood. Então é uma relação muito complicada, né? Esses aplicativos e os restaurantes, porque a taxa realmente é muito alta, e aí os restaurantes têm que se virar para conseguir diminuir isso do melhor jeito possível. Mas pra gente não falar só de iFood, como é que tá indo a concorrência do iFood nessa pandemia? A gente sabe que temos dados aqui de que o Uber Eats cresceu e inclusive chegou com um concorrente pro Log e pro Rappi, né? Eles lançaram recentemente o Uber Flash. Em alguns países tem um serviço que é igual, mas diferente, que é o Uber Connect, né? Que eles basicamente fazem entregas de produtos diversos, de itens pessoais, mas usando o carro do Uber, né? O carro da Uber. Então, você abre o aplicativo lá, em vez de escolher um Uber X, por exemplo, você escolhe o Uber Flash e aí a tarifa é baseada no Uber X. Então, você consegue enviar, por exemplo, sei lá, uma roupa para sua irmã que mora no bairro vizinho, por exemplo. Alguma coisa desse tipo. Só que, assim, essa é uma tentativa de diminuir o número os efeitos da pandemia, né? Porque o número de corridas de pessoas, né, na Uber, de modo geral, caiu de 70% a 80% no mundo todo, considerando as grandes cidades. Então, numa tentativa desesperada de conseguir amenizar isso, eles criaram esses serviços. Só que é para amenizar a situação, não resolve, né? Tanto é que só no primeiro trimestre de 2020, a Uber fechou com 2,9 bilhões de prejuízo. É um número extremamente alto, né? Tanto é que agora ela está demitindo também, né? Teve um primeiro, vamos dizer assim, lote de demissões de 3.700 funcionários e mais recentemente teve mais 3.500 funcionários demitidos. A maior parte nos Estados Unidos, mas de qualquer forma está afetando a empresa no mundo todo. Então você vê que é um serviço que veio para complementar, mas não para ser uma plataforma principal. Então a gente pode dizer realmente que vai concorrer com o Log e outros serviços do tipo, mas não necessariamente para ocupar a primeira posição em relação a essas empresas no mercado. Ou seja, eu acho que o Log, por exemplo, vai continuar sendo uma prioridade, pelo menos em São Paulo, porque afinal as entregas são feitas de moto, né? Então o custo teoricamente é menor. Então é um serviço que vem para complementar, mas também não vai ser aquela solução mágica. Ou não, né? Dependendo da logística, às vezes o carro não vai na hora entregar o produto, ele vai fazendo corridas indo mais para próximo. Não sei se isso é possível, né? Mas enfim, tem outras formas de fazer uma logística dar certo aí também. Não sei se é a intenção deles. É aquela tentativa de ser o menos pior, né? Porque os motoristas, lógico, eles serão os mais prejudicados, né? Porque ninguém tá pegando o carro, vai pra onde, né? Só no máximo pra ir pro supermercado, mas daí você vai a pé, ou você pega um caminho muito curto. Então, todas aquelas viagens de aeroporto, você não vai fazer, você não vai pedir um Uber pra isso. Então, já que tem motoristas cadastrados na plataforma e o delivery e entrega estão bombando, vamos fazer alguma coisa. E claro que a própria empresa, né, a Uber, no escritório, muitas demissões. Inclusive descobri hoje que tem uma página que tá no uber.com/talent. Você pode filtrar, colocar por cidade, e quando eu coloco São Paulo, ele lista todas as pessoas que foram demitidas do Uber, cara. E você coloca São Paulo, tem mais de 50, assim, então... a crise pegou forte. Uber tem Uber Eats? Tem Uber Eats, mas pelo visto não paga as contas, né?
Agora, uma das coisas que mais me irrita neste país é a imagem de todo mundo, principalmente quem trabalha aqui com tecnologia, é a questão da burocracia, né? Tudo que você vai fazer, você tem que ir no cartório, tem que assinar, tem que reconhecer firma, 10 folhas reconhecidas. Cara, é um inferno na terra que você perde dias, perde meses do ano, sei lá, tem números oficiais sobre isso, do quanto o brasileiro gasta com burocracia e para coisas que são inúteis, né? Aqui no Tecnoblog mesmo, a gente tenta evitar ao máximo, né, entre nós, que é o que dá, mas quando a gente fecha contrato com empresas de fora, não tem muito como fugir disso. Agora, talvez a minha principal esperança, né, de lado positivo, saindo da quarentena, tudo mais, é que a gente tenha avançado bastante nesse ponto, né? A gente tá vendo sessões virtuais na Câmara, no Senado, enfim, votações virtuais, e esperando que esse tipo de coisa venha para ficar. Mas na área aqui de pessoal mesmo, tem funcionado? Porque o governo tá lançando mais aplicativos, inclusive o governo já lançou muitos aplicativos, né, de CNH, não sei do que lá, eu já nem sei mais, já perdi as contas, e saiu um novo recentemente, né, que é para CPF e CNH digital, juntaria tudo num aplicativo. E eu vi muita gente reclamando lá na comunidade, Felipe. Você testou e tá funcionando? Então, eu testei o aplicativo, ele funcionou mais ou menos direito comigo, porque assim, eu uso óculos e você tem que fazer a verificação biométrica. Então ele fala, vira pra direita, vira pra esquerda, mas eu achei que não podia usar óculos. Quando eu tô de óculos, ele não me reconhece muito bem. Vixe. É tipo, você tem que fazer um esforço, assim, mas uma hora ele me reconheceu e aí deu tudo certo. Por enquanto, ele só tá liberando o acesso só pra quem tem a carteira de motorista, né? Quem não tem a carteira de motorista, por enquanto, não pode usar o aplicativo, mas para quem já tem, o aplicativo ele reúne os dois documentos, a CPF e a CNH, e assim, existe outro aplicativo para a carteira de motorista? Sim, existe. Não mas sei a quantos ideia, já, né? A ideia é centralizar tudo nesse aplicativo de CPF digital, talvez no futuro mudar o nome, né? Porque esse CPF digital, ele junta várias coisas. Ele tem isso, ele tem notificação da Receita, ele tem um chatbot para você perguntar sobre imposto de renda. Então, tipo, ele tá querendo... Que provavelmente não vai funcionar, chatbot é irritante, né? Então, mas assim, ele tá querendo ser, sei lá, entre aspas, um super app do governo. Começou assim, quem sabe daqui pra frente evolua. Mas tem algumas pessoas que reclamaram porque fizeram um login e falaram, bem, a foto que tá no aplicativo não é minha. Meu Deus! Aí, né? Aí, eles atualizaram o aplicativo e agora você pode trocar a foto, porque eu acho que deve ter tido alguma confusão ali. Eu acho que os seus dados estão certos, outra pessoa não está conseguindo acessar os seus dados, mas talvez outra pessoa esteja vendo tua foto. Cadê a LGPD para proteger a gente do governo, né? Nossa, a LGPD, enfim, ou vai ser esse ano, vai ser ano que vem, ninguém sabe mais. Mas enfim, teve esse problema, mas assim, é um começo, vai. Eu sempre apoio qualquer coisa que sirva para desburocratizar, mesmo que, não sei, seja um aplicativo a mais, mas sei lá, pelo menos eu não preciso ir até, sei lá, Receita Federal para resolver coisa. Outra coisa legal foi isso, né, que a Receita Federal começou a fazer mutirão desde o mês passado para fazer emissão de CPF por e-mail. Você manda a foto dos documentos, eles fazem a verificação lá e aí eles emitem o número e você consegue também regularizar seu CPF. Então, uma coisa que antes basicamente você tinha que ir presencialmente na Receita Federal. Então, é uma coisa que a pandemia empurrou, sabe? Falou, não, agora vai ser digital, sabe? Mas como é que eles fazem a verificação para saber que é você mesmo que está solicitando? Não entendi. Eles exigem comprovante de endereço, documento de identificação, que pode ser RG, certidão de nascimento, e selfie também, segurando o documento, né? E aí, como eles têm a base de dados, assim, você está registrado, né, em alguma base de dados do governo. Eles vão encontrar e ver se os dados estão batendo, e aí eles emitem. Não é tão difícil assim, né? Parece uma coisa extremamente complicada, mas você para pra pensar, o governo já tem tudo, né? E assim, só que antes, tipo, eles criavam a dificuldade pra você. Tipo, você tinha que ir lá presencialmente. Agora não tem mais isso. Acho que esse é um efeito, em geral, muito bom do momento que a gente tá vivendo, que as coisas que poderiam ser digitais estão virando digitais e pronto, acabou. Bom, eu acabei de renovar o meu RG, então daqui 10 anos eu testo pra ver se funciona. Exato.
Falando em RG, aqui em São Paulo, pro estado de São Paulo, tem uma iniciativa que é legal na primeira olhada, mas nem tanto na prática, que é o Poupa-Tempo digital. O Poupa-Tempo, para quem é de fora de São Paulo, eu imagino que todo mundo conheça, mas explicando rapidamente, é um serviço do governo que permite que você emita vários documentos num lugar só. É um facilitador, né? Só que aí a versão, por causa da pandemia, os postos estão fechados, só que aí lançaram esse Poupa-Tempo digital, só que assim, eles oferecem vários serviços, mas alguns, principalmente os mais importantes, não funcionam ainda de modo online. Um exemplo é a emissão de segunda via de RG. No ano passado eu tirei a segunda via, eu perdi meu RG, aí eu tirei a segunda via, e aí eu tive que ir lá, apesar do o processo ter sido rápido, né, você vai lá, entrega uma documentação, paga uma taxa e tudo mais, acho que não dura nem 20 minutos, mas eu fiquei pensando, nossa, eu acho que isso aqui poderia ser feito pelo menos parcialmente online, e eu viria aqui só para retirar o documento, porque é quase tudo um processo simples. E aí, esse ano eles colocaram o Poupa-Tempo digital. E eles falam assim, olha, por exemplo, se você precisa da segunda via do RG, você vai ter que procurar um posto, acho que é um posto temporário que tem aí perto do seu bairro, alguma coisa do tipo. A mesma coisa para a emissão da CNH ou renovação. Dependendo da época que você precisa renovar, ou do vencimento do documento, você não consegue fazer online, tem que ser tudo presencial. Então, assim, até dá para entender que muita coisa não funciona porque veio tudo em função da pandemia. Então, você não consegue, em questão de 2 meses, colocar um aplicativo com vários serviços funcionando perfeitamente ou com todos os serviços de uma tacada só. Mas o problema é que eles vendem a imagem de uma solução perfeita, né? E na hora que você vai ver, tá bem longe da perfeição, né? De qualquer forma, eu tô adorando esse processo de desburocratizar as coisas, né? Porque com essa questão de as pessoas evitarem sair de casa, né, pra perder tempo, as autoridades, elas estão repensando algumas coisas, mas realmente precisa desse negócio? Será que a gente não pode fazer de um jeito mais fácil? Então, o exemplo que surgiu nessas últimas semanas foi aquele documento de licenciamento do carro, né? O CRLV. Nossa, isso é um inferno pra fazer, eu já precisei. É um inferno. Não, e aí em São Paulo, descobriram que, putz, como que a gente valida o CRLV, né? Tem um QR Code ali. Então você não precisa de um papel moeda, um papel super incrementado antifraude. Eles descobriram que, putz, e se a gente deixar as pessoas imprimirem esse documento em casa? Pronto! Liberou a impressão do documento em casa, sabe? Gente, eu acho que outro caso mais específico pra quem investe, tem, sei lá, títulos de tesouro direto, ações, etc., você normalmente faz isso numa corretora. Se você quiser mudar de corretora, você transfere esses títulos pra outra corretora. Você tem que preencher um documento e tal. E até então, você tinha que ir no cartório, e aí você tinha que fazer reconhecimento de firma, e era um processo super burocrático. Daí, se você tem muitos, daí você tem que fazer autenticação em todas as folhas. Não, sem contar que reconhecimento de firma é tipo assim, se você fica, sei lá, 3 meses sem reconhecer nada, o cartório faz você ir lá de novo e pagar pra assinar o papel de novo. Então você não pode nem mandar outra pessoa por você, né? Você tem que estar lá presencialmente. E a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que regulamenta todo esse mercado, soltou ali, né, um ofício dizendo que, gente, não precisa, assim, manda digital, sabe? Faz a pessoa preencher um PDF, imprimir, assinar em casa e manda uma cópia do documento pela internet, porque já dá tem outros mecanismos antifraude, você não precisa mandar a pessoa pro cartório. Gente, eu acho que assim, devia ter alguém no governo falando assim, me prova que isso aqui realmente precisa. Se a pessoa não conseguir provar, elimina essa necessidade, sabe? Tira toda essa burocracia, acabou. Elimina cartório. Cartório é um negócio bizarro, porque se você for na Wikipédia, não tem cartório em outro idioma. Eu não sei como se chama cartório em outro idioma, talvez porque nem exista. E o Rick acabou de fazer inimizade com todos os ouvintes do Tecnocast que trabalham em cartórios. Eu quero que todos os tabeliões de notas fechem. Cara, não precisa disso. Mas chega. É complicado. No começo da quarentena, acho que era a segunda semana, né? Eu tô também com alguns títulos de tesouro direto parados numa corretora que eu criei uma conta uma vez pra testar e tal. E, cara, faz anos que tá lá. Eu já mandei o documento pra eles fazerem a transferência, então vou lá, preencho o documento. E é chato, porque você tem que preencher exatamente o número que tá lá, sabe? O nome exato, é uma chatice gigantesca. Se errar uma vírgula, eles não fazem a transferência. E é esse o motivo pelo qual eles não transferiram ainda. Eu já mandei o documento 2 ou 3 vezes e não transferiram. E aí agora, no começo da quarentena, eu entrei em contato pelo chat e falei com eles. Eu falei, gente, né, tem algum outro método? Porque não tem nem cartório aberto, né? E aí eles falaram que não dava, eles ainda não tinham feito nenhuma mudança nesse sentido. Enfim, pelo menos agora tem uma orientação da CVM, que é o órgão que regula os
setor, né? Bora transferir tudo, galera. Estamos todos tentando evitar aglomerações e isso envolve todos os setores possíveis. Aqui no Tecnoblog a gente sempre está em evento para ver lançamento, para descobrir uma informação nova e ultimamente esses eventos têm sido todos online, né? Nada de eventos físicos com muitas pessoas. Nas próximas semanas deve ter coisa de Samsung, deve ter coisa de LG, acompanha o Tecnoblog. E a gente teve mudanças em grandes feiras já, né? A Build 2020 ela foi totalmente online. A gente já falou aqui em Tecnocasts passados que a WWDC mudou, Google I.O. mudou. Eu achei curioso a questão da IFA, que é uma das 3 grandes feiras do ano, né? Tem a CES em Las Vegas, MWC em Barcelona e a IFA, mas no final do ano, lá para setembro. E vai ter evento presencial, mas vai ter limite de pessoas. E quantas pessoas? 800 pessoas, 1000 pessoas. Então vai ser uma coisa bem diferente, até porque, diferente da CES e da MWC, a IFA é aberta ao público. Então tem toda uma vibe diferente, né? Porque pessoas normais vão ver a feira, vão ver produtos e vão conversar, né? CES e MWC é para quem trabalha na indústria. Nos escritórios também mudou. A gente falou disso no Tecnocast 145 sobre as gigantes de tecnologia, Amazon, Facebook, Google, Twitter, que é o caso mais legal, porque assim, ó, tá produzindo? Fica aí, tipo, fica em casa, nem precisa voltar pro escritório. E aqui no Brasil, a gente teve Nubank, então tá liberado o home office para funcionários até o final de 2020, então um prazo bem longo, e as empresas estão mudando os processos de contratação, né? O Itaú contratou 260 pessoas remotamente, assim, eles estão com vagas abertas ainda, mas foi um número significativo de gente que não foi lá fazer entrevista de emprego, dinâmica, naquelas cadeirinhas super chatas, sabe? Então, vamos pensar em formas diferentes de manter a economia girando, né? Apesar de estar falando de empresas no Brasil, um detalhe que me chamou a atenção nessa semana foi o Facebook. A última notícia que a gente tem da empresa com relação à pandemia é de que ela pretende ter um programa permanente, ou quase isso, de home office, mas ela também anunciou que vai ter um retorno gradativo dos funcionários aos escritórios. Porque assim, tem serviço que só vai funcionar bem se o cara estiver lá. Que nem a gente falou no episódio passado, tem, por exemplo, o cara que cuida do servidor, ele precisa estar lá presencialmente para cuidar do servidor. Então tem função que o cara realmente tem que ir para a empresa. E aí o Facebook falou o seguinte, olha, a gente vai começar a fazer o retorno, mas algumas regras são bem rígidas. Tem o uso da máscara, que é praticamente universal, né? Todo mundo está adotando. Tem o distanciamento social. Tem áreas de convivência dentro dos escritórios, né? Tem uma área de refeição, tem uma academia. E esses espaços ficaram fechados, pelo menos no primeiro momento. E o que eu achei mais interessante é que, assim, eles falaram que vão fazer turnos de trabalho e em cada turno não pode haver mais do que 25% de funcionários trabalhando. Ou seja, se o prédio suporta 100 pessoas trabalhando, no máximo 25 é que podem estar lá em determinado horário. Faz totalmente sentido isso porque as pesquisas já indicam a propagação do coronavírus é muito mais facilitada em ambientes que tem muita gente concentrada. Eu não estou falando, por exemplo, de um show ou do metrô na estação da Sé às 6 horas da tarde. Estou falando de lugares assim que você pode ter um espaçamento. Mas mesmo no espaçamento, se você coloca no mesmo ambiente, sei lá, 50 pessoas, o risco aumenta muito. Então, eu acho interessante porque eles sabem que tem um risco, mas estão tentando controlar esse risco de uma maneira mais, eu diria, mais ousada. Porque, tá, beleza, é 25% de pessoas, mas ainda assim é um número, eu não diria elevado, mas é um número significativo, né? Então, eu tô curioso para ver como eles vão lidar com isso, porque talvez no campus dele, no campus do Facebook, que é o principal lá nos Estados Unidos, dê para fazer alguma coisa mais controlada porque é muito grande, mas nos escritórios, por exemplo, de São Paulo, tem lá 2, 3 andares, mas ainda assim é mais limitado o espaço para controle, né? Eu quero ver como é que eles vão lidar com isso. Saindo agora dessa rede social de velhos, que é o Facebook, né? Então, um tópico na comunidade. Nossa, só okay. tem velho, só ficaram os velhos no Facebook especificamente. E isso é a opinião dos usuários da comunidade do Tecnoblog, inclusive, porque os jovens debandaram de lá. Inclusive, minha conta é de 2006, né? Então, tamo velho mesmo. Olha aí. Mas uma rede que tá fazendo muito sucesso no momento e que os velhos aqui, nós, nesse caso, somos os velhos, né? Não entendemos muito bem, é o TikTok. Tá crescendo muito entre os adolescentes, os jovens
adultos, talvez, não sei, não conheço ninguém. E recentemente a empresa contou com uma nova aquisição aí, que é o ex-chefe da Disney Plus, né? Exatamente, Kevin Mayer, ele parecia que estava sendo cotado para ser o novo CEO da Disney, não foi, foi outro executivo que entrou no lugar do CEO antigo, ele falou, bem, então eu vou embora. Aí ele foi embora para uma empresa que tem futuro, né, aparentemente, que é o TikTok. Nossa, o crescimento deles é bizarro, assim, né, porque a gente tem noticiado, eles superaram 2 bilhões de downloads recentemente, que é uma marca, assim, quando você pensa em 2 bilhões, eu penso, sei lá, em Facebook, Google, talvez Microsoft, porque assim, não tem muitas empresas com 2 bilhões que podem falar esse número mágico. Qual é o assim, número, né? Riga? Não entendi. 2 bilhões, cara. Bilhões. E aí e a gente tá falando desde outubro de 2019, foram 500 milhões, ou seja, meio bilhão. Foi nesses últimos meses, assim. Então eles estão crescendo pra caramba. A Índia contribuiu muito pra isso, né? Agora eles estão crescendo bastante fora da China. E, assim, Brasil tá indo ali, né? Eu tava no Twitter, outro dia, outra rede social de velho, né? E daí o pessoal tava falando de BBB, e aí tinha TikTok no BBB, cara. Então, assim, eles estão jogando dinheiro, assim, em mídia, em campanhas, né? Eles ofereceram crédito de celular pra quem convidasse usuários pro TikTok aqui durante o carnaval. Então foi uma coisa assim, eles querem crescer, eles estão jogando dinheiro à beça e se cuida Mark Zuckerberg, né? Vocês têm conta no TikTok? Sim. E aí? Olha, a questão é, eu adoro o TikTok. Eu amo o TikTok, acho sensacional o TikTok, mas eu entendo demais as pessoas que detestam, que odeiam, porque a gente vem falando nos últimos 10 anos que as redes sociais têm o efeito bolha, que você acaba não vendo pessoas muito diferentes de você, assuntos muito diferentes do que você gosta, mas no TikTok isso é muito, muito reforçado. Eu imagino que seja uma questão da praticidade do aplicativo, porque se você instala o Facebook, você tem que fazer uma conta ou fazer login. Se você instala o Instagram, é a mesma coisa. Se você instala o TikTok, você consegue ver os TikToks imediatamente. Você não precisa fazer login. Se você quiser interagir, curtir, comentar ou não curtir, que eles têm uma opção mais ou menos de dislike. E aí o algoritmo te sugere coisas. O problema é, ele não sabe quem você é, não faz ideia, porque não tem nem teu endereço de e-mail pra, sei lá, comparar com alguma base de dados. E aí as sugestões acabam sendo muito aleatórias. Eu falei com o Lucas Braga uma vez, ele falou que o TikTok sugeriu meme indiano pra ele. Nossa. Ficava sugerindo vários. Ele falou, mas ele tá no Brasil, ele tá em Belo Horizonte, por que o TikTok faria isso, sabe? Então teve outro cara que o TikTok começou a sugerir mulher seminua, sabe? Gente. Então ele passava, eu não quero ver isso. Aí o TikTok mostrava mais, sabe? Quanto mais ele passava, mais o TikTok mostrava. Então, só que aí, se você tem uma boa impressão do TikTok, você vai criar uma conta. Várias pessoas não têm uma boa impressão do TikTok e falam, olha, adeus, sabe? Esse aplicativo é horrível. Mas o algoritmo aprende muito rápido quando você faz uma conta. Mas aí você tem que interagir também, né? Curtir. Curtir, ou às vezes dar o dislike ajuda muito a ensinar, assim, o algoritmo. Tá. Então, o que eu vejo, basicamente, são 4 assuntos. Cachorro, gato, pássaro e receita. O algoritmo entende perfeitamente que é só disso que é só isso que eu quero ver, então é só isso que mostra. E todos os vídeos são perfeitos, são bem filmados. Não é aquela coisa de Instagram, que o vídeo veio do YouTube e aí esticou pra ficar quadrado, e aí bota texto em cima, bota texto embaixo, bota um emoji no meio. Não, sabe? O vídeo é feito pro TikTok, é filmado bonitinho, com a qualidade de vídeo. Enfim, e eu gosto muito, mas eu entendo que existe esse efeito de bolha muito forte. Por exemplo, uma vez o algoritmo quis sugerir alguma coisa diferente do que eu costumo assistir. Então começou a me mostrar jovens, vídeos de jovens, sendo jovens. Um dos caras estava numa escola dos Estados Unidos e a menina estava ouvindo o fone de ouvido com fio e ele chegou e cortou o fio. Ai, meu Deus. Mas era a pegadinha, porque eu vou te dar os fones de ouvido sem fio, sabe? Não, falei, TikTok, pelo amor de Deus, sabe? Não. Graças a Deus tem a opção de dislike, eu fui, não quero ver isso. Aí
nunca mais apareceu, sabe? Mas você tem que educar, assim, o TikTok, senão ele começa a te mostrar qualquer coisa. Eu ficaria puto, porque eu ainda uso meu fone com fio em algumas situações, mesmo tendo o fone sem fio. Não precisa cortar e jogar fora. Então, sabe, é muito pegadinha de prank de YouTube, sabe, que Mas acabou indo pro TikTok. esse tipo de conteúdo, eu acho que é o tipo de conteúdo que, se não o principal, um dos principais motores do crescimento do TikTok, né? Porque são as pegadinhas que viralizam e todo mundo vai fazer igual, sei lá, desde aquela mais estúpida de ficar pegando e bater na cara da pessoa no prato com farinha, né? Ah, qual filha é mais sapeca? Aí abaixa a cabeça da menina na farinha. Até musiquinhas prontas, assim, que o pessoal fica encenando e apontando na tela, assim, e aparece um letreiro, alguma coisa. Enfim, essas coisas mais bobinhas, né? Pelo menos na minha experiência, onde eu testei ali, foi o que apareceu mais, né? Então, assim, era um monte de vídeo de menininha muito nova, de garoto, sabe? Gente pré-adolescente mesmo, e que você olha e fica, meu Deus, eu tenho 60 anos de idade. O que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu nem tinha celular nessa época, né? Umas coisas assim. E existem dois fatores, assim, que vêm empurrando o TikTok, não só a questão da propaganda paga, né? Mas também da propaganda gratuita, porque se você baixa o TikTok, ele bota a marca d'água, né? E aí você bota no Facebook, no Twitter, tá lá a marquinha, Twitter, TikTok. Então, minha mãe me mandou vídeo vindo do TikTok, então eu falei, sabe, Mark Zuckerberg, muito cuidado. Sabe, porque... O Snapchat foi fácil de copiar, né? Foi só colocar ali no topo do Instagram um esquema igual e funcionou perfeitamente. Hip Snapchat. Agora, TikTok é toda uma dinâmica diferente, né? São vídeos prontos que o pessoal usa, né, como se fossem frames e todo mundo faz igual pra entrar numa brincadeira. Isso aí é bem difícil colocar no Instagram, por exemplo, né? Ali a gente tem os filtros, mas são só os filtros. É bem difícil organizar um esquema parecido com o TikTok dentro do Instagram. Ainda assim, o Facebook tá tentando. Eles têm um recurso chamado Instagram Cenas, que é para ser mais ou menos um clone do TikTok. Eles têm um aplicativo separado chamado Laço, e esses aplicativos eles testam só em um outro país. O Cenas, ele tá disponível no Brasil, inclusive. Não é um aplicativo separado, é um recurso dentro do Instagram. E tem o YouTube também, que lançou um recurso chamado YouTube Shorts, que aí é basicamente alguma coisa junta ali com Stories, mas óbvio, né? Ainda não conseguiu ter o mesmo impacto que o TikTok teve. Inclusive, vale lembrar que o TikTok tem mais downloads, vem tendo mais downloads que o WhatsApp, que vinha liderando por meses e meses e meses e anos, né? Então, de repente, o TikTok passou na frente e aí atrás vem os aplicativos do Facebook, WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger. Então, parece que é uma coisa sem volta, a menos que, sei lá, eles sofram alguma sanção dos Estados Unidos, não sei, porque o TikTok é de uma empresa chinesa, ByteDance. Gente, a Microsoft ultimamente tem sido uma empresa tão legal, né? A gente, nessa fase Satya Nadella, que já dura tanto tempo, mas às vezes a gente se surpreende e tal. E aí o presidente da Microsoft, o Brad Smith, foi lá e falou: gente, sabe aquela história lá que a Microsoft não gostava muito de Linux, não gostava muito de código aberto e tal? A gente tava errado, a gente admite, é verdade, assim, a gente tava meio louco, assim, né? Essa história começou porque o Brad tava participando de uma conferência no MIT, e assim, esse pessoal que é altamente especializado não deixa de dar uma cutucada, né? E obviamente o assunto caiu para essa questão do código aberto, né? Do open source. E aí perguntaram para ele: olha, hoje a Microsoft tem uma postura muito mais favorável ao código aberto, só que a gente sabe que no passado não muito distante não era assim. E aí ele reconheceu. E por que essa pergunta foi importante para ele? Porque hoje o Brad Smith ele é presidente da Microsoft, né? Tem um CEO que é o Satya Nadella, mas ele também, digamos assim, que ele é o número 2 da empresa, né? Ele tá como presidente. Só que ele tá na empresa há mais ou menos 25 anos e no início, ali por volta do ano 2000, no início da carreira dele dentro da empresa, ele era um dos advogados que ficavam ali do lado do Steve Ballmer cutucando o Linux, né? Falando, o Linux... O Ballmer até teve uma declaração que é polêmica até hoje, né? Que ele disse que o Linux é um câncer, né? E aí quando foi, acho que ali por 2014, eu acho, ou até um pouquinho menos, ele falou: olha, o Linux não é o câncer, mas continua sendo
um adversário pra gente, né? Obviamente que não faz muito sentido isso, porque se a gente comparar a base de usuários do Windows, ela é muito maior que a base de usuários do Linux, né? Quando eu falo do Linux, eu estou incluindo aqui todas as distribuições Linux, né? Não só o kernel em si. E aí ele admitiu, falou, olha, hoje a gente realmente tem essa postura mais aberta com o open source, só que eu admito que lá no comecinho a gente foi bem cabeça dura com isso, né? A gente precisa lembrar que isso está acontecendo por causa do Satya Nadella. O cara entrou na Microsoft, assumiu as rédeas da Microsoft em 2014 e aí começou a ter uma postura muito mais moderna. Então, por exemplo, eles eliminaram o que era desnecessário dentro da Microsoft, essa história a gente já conhece, que é o fim do Windows Phone, e ao mesmo tempo começou a ter aplicativos em outras plataformas. Você vai encontrar aplicativos do Office, por exemplo, no Android. Então, aí o que é também interessante é que muita gente falou assim, tá, beleza, o Brad Smith dessa declaração, ele reconheceu que a Microsoft esteve no lado errado da história com relação ao código aberto, que foram essas palavras dele. Isso significa, então, que daqui a alguns meses, num prazo curto, a gente vai ter, por exemplo, o Office para Linux? Pode ser que não, mas não é necessariamente que a Microsoft esteja fazendo vista grossa. É porque é uma questão de demanda também, né? Tem o Office hoje pro Android porque a plataforma é bem grande, né? No mercado móvel divide esse mercado com o iOS, com o iPhone. Agora o Linux, na parte de usuário, de doméstico ou então de escritório, ainda é muito pequeno, então talvez não valha a pena. Mas se a Microsoft perceber que tem uma demanda expressiva, significativa, ela pode dar uma abertura. Ela já ensaia um pouco uma entrada nesse segmento, né? Mas hoje, pelo fato ela já dá suporte ao Linux no Windows 10 ou então nas nuvens, contribui com várias linhas de códigos pro open source, de maneira geral, em várias iniciativas, inclusive com o próprio Linux, cara, já é uma mudança da água pro vinho radical, assim. Então, eu acho que é uma escalada que eles estão dando que vai dar resultados ainda mais interessantes pra gente, pra quem admira ou usa o software livre ou software de código aberto em um futuro próximo. Agora, o fato é que a gente tá muito velho e a gente tá falando com pessoas que podem ter nascido depois dos anos 2000, que é bizarro, né? Esse pessoal tá na faculdade, né? E essas pessoas não pegaram a época da Microsoft malvadona e Bill Gates com cifrão no nome. Microsoft do mal. Então, se você nasceu no ano 2000 ou depois, manda pra gente tecnocast@tecnoblog.net as suas impressões sobre o que é a Microsoft. Você gosta da Microsoft? Quais são as suas impressões? Porque eu tô muito curioso. Eu queria conversar com essas pessoas que não pegaram essa fase Microsoft. Nossa, não gosto da Microsoft. Pré-Satya Nadella, né? Microsoft pré-Satya Nadella. Microsoft Gates e Ballmer. Vamos ver. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, o que você achou? Manda pra gente seus comentários, tecnocast@tecnoblog.net, ou comenta no Twitter com a hashtag Tecnocast ou na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon, @Paulo Riga, @Ventura Felipe e @ealecrim. O episódio fica por aqui, a gente volta com outro semana que vem. Até lá! tchau! Se cuidem. Falou! Vamos puxar, vamos nessa, vai dar certo, gente, vai dar certo. É o último assunto. Nossa, tô louco pra comer um macarrão à bolonhesa. Não falem nada que vocês não queiram que vá a público, tá? A partir de agora, agora é sério. Uma vez gravado, não dá pra... No último episódio, o Riga falou que cada gravação caiu um ministro. Quem que vai cair hoje? Então, tipo... deve cair um quando a gente publicar isso aqui. Não é possível. Tem pelo menos 2 ali que já então a gente devia gravar. Não muito, não. A gente devia gravar todo dia, então, pra cair todo mundo. Vamos causar o caos na República! Ô, louco, bicho. Meu microfone tá broxando aqui. Eu levanto, ele cai. Pronto, já temos um encerramento. Semana foi puxada, né? Nossa, não só aqui, no Brasil. Bora lá. 3, 2, 1...